Fala galera, vamos lá. Nesse bloco nós vamos atualizar um dos blocos da parte de transparência da nossa lei de responsabilidade fiscal. Por quê? Porque nós trabalhamos a transparência em vários blocos. A parte conceitual, introdutória, dos instrumentos, que é o que teve a alteração. Aí nós temos a parte de fiscalização, nós temos também o bloco dos relatórios. Então eu fiz um bloco só para o relatório de gestão fiscal, um bloco só para o relatório resumido, toda a parte de consolidação, escrituração, tudo isso está ali, né, na parte de transparência, basicamente. Mas um dos blocos de transparência é justamente o primeiro, que trata dos instrumentos. E aí nós tivemos uma inclusão de algo novo, mas assim, pequenininho, nada de outra coisa simples, mas aí a gente tem que fazer, né, uma visão completa aqui desses instrumentos. Vamos lá para o artigo 48, Lei de Responsabilidade Fiscal, que é quando começa a parte da transparência, porque no 48 nós temos o quê? Nós temos o que é definido como instrumento de transparência. A própria LRF diz, ó, são instrumentos de transparência. Quem? PPA, LDO e LOA, ou seja, quando o governo publica seu PPA, quando o governo publica sua LDO e seu orçamento, aquilo é um instrumento de transparência. As prestações de contas que ficam disponíveis durante todo o exercício, né, lá no Poder Legislativo, que é quem faz emite o parecer e julga as contas do prefeito, por exemplo, né? Então, essas prestações de contas são também instrumentos de transparência. Ela tem que ficar disponível durante todo o ano para consulta, de qualquer pessoa, de qualquer empresa, de qualquer instituição. Até mesmo o parecer prévio. Os dois relatórios, tá? Relatório resumido de execução orçamentária, relatório de gestão fiscal. Esses dois relatórios, gente, são instrumentos de transparência. Existe também um negócio chamado de versão simplificada desses relatórios. Então, tem a versão completa do relatório e tem também a versão simplificada. A versão simplificada também é um instrumento de transparência. Aí nós temos o artigo 48A. Isso aqui, ó. Isso aqui é o artigo 48A. Esse artigo 48A, ele foi incluído na LRF por conta da Lei Complementar 131 de 2009. E aí trouxe algumas novidades, ó. Isso aqui também fortalece a transparência. Quando o governo faz o incentivo à participação popular, quando o governo incentiva a realização de audiências públicas, aí aqui você lembra facilmente do que? Orçamento, orçamento participativo. Então, quando o governo faz essa ideia do orçamento participativo, isso aqui fortalece a transparência também. Quando o governo libera para a sociedade em tempo real todos os dados sobre a execução orçamentária, e esses dados sobre a execução orçamentária, gente, são dados minuciosos, são dados detalhados. Inclusive, eu até trouxe no material de vocês. Ó. Esses dados detalhados, para despesa, por exemplo, todos os atos praticados pelas unidades do governo. Tudo tem que ser disponibilizado. E é no momento em que ela é realizada. A despesa ela é realizada, né, por exemplo, a partir do empenho. Então tem que ter detalhes mínimos sobre número do processo. Tem gente que erra a questão porque não é para ter esse detalhe todo divulgado, não. É sim, não é dinheiro público, então tem que ter o número do processo, o bem que foi fornecido, qual foi o serviço contratado pelo governo, qual foi a pessoa física ou jurídica que recebeu o pagamento, por quê? Porque ela recebeu o pagamento com dinheiro público. Tem que ter o beneficiário, gente, a gente tem que saber. Até para a gente ver, essa empresa aí é do gestor. Esse CNPJ aí é do prefeito. Né? Então, é justamente para a gente acompanhar isso aí. E quando for o caso, o procedimento licitatório, se tiver. Com relação à receita, os dados também têm que ser fornecidos. E aí, para a receita, a gente vai divulgar em tempo real o lançamento de qualquer receita e o recebimento de toda a receita. Até mesmo, olha só, até mesmo dos recursos extraordinários. Cuidado com isso aqui. Porque tem gente que acha que recurso extraordinário, esporádico, o governo recebeu uma doação milionária. Não vamos divulgar, não. Divulga sim. Até aquilo que é esporádico, tá? Cuidado que aqui é extraordinário, viu?
Não é extra-orçamentário, não. O governo não tem que estar divulgando calção, depósito, fiança, não. É extraordinário. Extraordinário é sinônimo de esporádico. E não de extra-orçamentário. Pronto. Então já fizemos uma revisão aqui dos instrumentos de transparência. Do que é instrumento e do que fortalece a transparência. Não esqueça também, né, que nós temos também como requisito essa questão da adoção de sistema integrado de administração financeira, que hoje nós já temos, né, o decreto que fala, inclusive, do padrão CIAFIC, mas o governo federal usa o CIAF. Parágrafo 2º. Tudo isso aqui é objeto de transparência, tá? A União, os estados, DF e os municípios vão disponibilizar suas informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais conforme periodicidade, formato e sistema estabelecido pelo órgão central de contabilidade da União. Quem é esse órgão aqui? Secretaria do Tesouro Nacional, que é o órgão central em matéria de contabilidade. E aí nós temos a Lei 10.180, né? Nós temos Sistema de Planejamento e Orçamento, Sistema de Administração Financeira, Sistema de Contabilidade, que também é a Secretaria do Tesouro Nacional, e o Sistema de Controle Interno do Executivo Federal. Os demais entes têm que enviar suas informações para o Ministério da Fazenda. Então, estados, DF e município encaminham suas informações para o Ministério da Fazenda, com base naqueles dados, porque é justamente a União quem vai manter o registro eletrônico centralizado das dívidas de cada um desses entes. Vamos ver o que foi que tivemos de alteração logo para vocês. Aqui, ó. O que teve de alteração, gente, depois eu vou ter que atualizar esse mapa mental. Eu vou ter que atualizar esse mapa mental, por quê? Porque nós vamos ter mais um aqui, ó. Tá? Nós vamos ter mais um. Que é justamente essa alteração aqui, ó. 48, parágrafo 1º. Vamos lá. A transparência também é assegurada mediante incentivo à participação popular, orçamento participativo, realização de audiência pública durante o processo de elaborar e discutir PPA, LDO e LOA. Cuidado com isso, tá? A ideia do orçamento participativo não é só durante a elaboração, não. É durante a elaboração e até mesmo a discussão. Até mesmo a discussão. Então, enquanto o prefeito elabora o orçamento, ou enquanto a Câmara Municipal aprova e discute o orçamento, ou PPA ou a LDO. Nós já vimos, né, liberação a pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade em tempo real daqueles dados mínimos sobre despesa e sobre receita, e a questão da adoção do sistema integrado, que é o CIAF, e padrão CIAFIC via decreto. Aí entrou o quê? Tá aqui, ó. Novidade. Lei Complementar 224, que foi que entrou agora. Divulgação no portal da transparência, em formato aberto e padronizado, dos dados atualizados sobre benefício de natureza tributária, financeira e creditícia. Resumo, de novo, a lei complementar basicamente só trata disso. Benefício de natureza tributária, financeira ou creditícia. Então agora tem que divulgar no portal da transparência dados sobre essas informações. Porque a lei complementar basicamente só fala sobre isso. Beleza, gente? Então, o que veio de novidade na parte de transparência foi isso aí. Nada mais, só veio isso aí. O restante, gente, tudo igual, tá? Nós vamos fazer a leitura porque esse bloco ele vai ser atualizado no curso, então você precisa ver ele de forma completa. Então, eu estou trazendo já a atualização aqui e mostrando para vocês que depois esse mapa mental ele vai ser atualizado, porque nós temos mais uma, né? Vem aqui, ó. É onde vai entrar a nova atualização, tá bom? O 163A da Constituição Federal, ele é meio que repetido na Lei de Responsabilidade Fiscal. Olha só, a União, os estados, DF e os municípios vão disponibilizar suas informações conforme periodicidade dada em sistema de contabilidade do governo federal. Isso para garantir uma rastreabilidade, comparar dados e dar publicidade dos dados coletados, que tem que ser divulgados em meio eletrônico no site, pelos órgãos, né? Princípio da publicidade e também princípio da transparência.
Caso algum ente não cumpra com os requisitos de transparência, gente, valem as mesmas vedações do artigo 51, parágrafo 2º. Essas vedações aqui, gente, estão no artigo 51, parágrafo 2º. Então, caso o governo não cumpra esses requisitos, não publique seu PPA, sua LDO e sua LOA, não divulgue seus relatórios em período, né, no período exigido, 30 dias após o período de apuração, não faça a divulgação em tempo real, o que é que vai acontecer com ele? Tá aqui, ó. O descumprimento impede até que a situação seja regularizada. Veja que aqui, gente, veja que aqui eu não vou dar um prazo para reconduzir. Não existe isso, gente. Aqui é regra de transparência. Porque lá em despesa com pessoal, eu dou um prazo para o cara reconduzir a despesa ao limite máximo permitido. Aqui eu não estou falando de despesa, aqui eu estou falando de regra de transparência. Então, enquanto ele estiver irregular, o poder ou órgão, ele fica vedado de receber transferência voluntária. E também de contratar operação de crédito. A não ser que seja uma operação de crédito para pagamento da dívida mobiliária. E também você já sabe que, se for transferência voluntária, nós temos exceções para 3 áreas, né? Nós temos exceções para 3 áreas. Quais são? Educação, saúde e assistência. Educação. Educação. Saúde e assistência social. Essas são as regras de descumprimento de requisito básico de transparência. Perfeito? Concluímos aí, gente, o objetivo desse bloco era basicamente falar de um único inciso, Lei Complementar de número 224, e basicamente esse aqui eu acho que vai ser mais difícil de você errar. Por quê? Porque todas as outras atualizações dizem respeito a benefício ou incentivo de natureza tributária, creditícia ou financeira. Ou seja, a única coisa que você vai trazer é que essas informações têm que ser divulgadas. Só isso. Divulgadas no Portal da Transparência. Onde? Portal da Transparência. Formato aberto, padronizado. O governo, inclusive, tem um aplicativo chamado, eu acho até interessante vocês baixarem, que é lá que você acompanha a questão das emendas parlamentares, das transferências de recursos. O nome do aplicativo é Orçamento Aberto. Provavelmente eles vão criar um menu exclusivo só para essas informações desses dados aí no que diz respeito a benefício de natureza tributária, financeira e creditícia, tá? Eu até baixei o aplicativo, é ótimo para você fazer acompanhamento e rastreio de emenda parlamentar. É de graça, você não paga nada e você quem faz o filtro. Você pode acompanhar a transferência de recurso ali do seu estado, do seu deputado, enfim, é um negóciozinho bacana, né? E o governo está aprimorando muito esses aplicativos. O aplicativo se chama Orçamento Aberto, tá bom? Já que ele fala de dados atualizados em formato aberto e padronizado, é porque certamente ou vai ter um aplicativo exclusivo ou ele vai abrir um menu específico para essa questão aqui, que é novidade, tá bom? Então concluímos aqui todas as atualizações da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, do fim de 2025. Já estamos começando aí, né, a trabalhar com questões inéditas também e vamos ver como é que essas cobranças vão ser feitas aí nas próximas provas, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau, pessoal.